Com toda a ira do meu zelo e indignação, me vingarei das nações pagãs que não me obedecem. Miqueias capítulo 5, verso 15. Geralmente, as pessoas esperam sempre ouvir palavras agradáveis, principalmente da parte de Deus. Contudo, falar sobre esse Deus, dos seus atributos e da sua natureza, implica considerar tanto a sua bondade quanto a sua severidade, revelando pleno equilíbrio. Bondade para os que permanecem firmes em obedecer às suas boas obras, preparadas por Ele mesmo, e severidade para os desobedientes. Romanos capítulo 11, verso 22. De maneira que é incorreto afirmar que Deus aborrece o pecado e ama o pecador, visto que a ira de Deus se manifesta dos céus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que substituem a verdade de Deus pela forma autônoma e injusta de viver. Romanos capítulo 1, versículo 18. Nestes termos, Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador, pois, não sendo possível tornar o pecado um indivíduo, a indignação do seu zelo recai sobre o sujeito ativo, ou seja, o próprio homem, pois também está escrito: os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores estarão juntamente com os justos. Mas em outro lugar diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Salmos capítulo 1, verso 5 e Salmos 101, versículo 6. Por isso mesmo está escrito: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que o buscais? Este dia será de completa escuridade e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com um urso, ou como se, entrando em casa, descansasse a mão sobre a parede, certo de estar seguro, e fosse picado por uma serpente. Amós capítulo 5, versos 18 e 19. Quando os homens são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, amam mais a criatura do que ao Criador, e constroem para si ídolos ocos nos quais depositam a sua confiança, e se curvam diante de altares escolhidos em lugar do Santo Senhor, estão fadados a serem atingidos pelas flechas que já estão entesadas no seu arco, flechas de peste, fome, morte e destruição. O desejo do Senhor é que o seu ensino caia como chuva e a sua palavra desça como orvalho, para nos fazer entender que a mesma rocha que protege também pode esmagar.